Olá, e aí, turma, como é que vai? A gente está aqui mais uma vez para conversar com vocês a respeito desse assunto, né, daquilo que a gente comentou já em duas aulas, não me engano, 2 aulas atrás, que é o assunto genético. Tá? Então, a nossa conversa nas primeiras aulas sobre esse assunto, elas se mantiveram relacionadas apenas aos conceitos gerais e à primeira lei de Mendel, que a gente foi avaliando aí passo a passo direitinho. Talvez na próxima aula a gente já consiga finalizar a primeira etapa daquilo que seria colocado como a primeira unidade de vocês para avaliação. Eu vou colocar uma avaliação antes de ser uma atividade para a turma, e aí, na sequência, vocês já vão estudando, porque eu vou colocar um mini teste, né, um simulado virtual, um simulado online, e com um prazo, né, para vocês que são do ensino médio. Então, a gente define um prazo de tempo para que vocês, exatamente naquele horário, vocês façam, e aí a gente faz a avaliação parcial, certo? A gente não pode fazer avaliação geral porque ainda não foi regimentado a forma mais correta e a forma mais precisa que englobe todos os alunos de uma vez só, mas de qualquer forma é importante que vocês, além de assistir os vídeos e utilizar todos os materiais que os professores passam, não só a atividade para vocês fazerem em casa, tá, gente? Isso aí é muito primário. O aluno de ensino médio ele tem que ser um pouco autodidata, ele tem que ter vontade de procurar, vontade de estudar e determinar um tempo disponível para poder assistir essas aulas que a gente, da nossa forma, a gente se esforça o máximo para que ela não fique tão cansativa. É muito improvável que isso aconteça, né? Mas de qualquer forma é importante sempre ressaltar que a resposta do aluno para a maioria dos professores da rede pública é muito baixa, é muito pequena. A gente se decepciona não só levando em consideração toda a dificuldade que possa existir, mas uma grande parte tem acesso à informação, tá? Tem esse acesso à informação da Revolução Cibernética. Mesmo assim, a quantidade de resposta dada pelo aluno é pequena, mas não só da minha disciplina, mas de uma forma geral. É importante que vocês respondam a esse chamado da gente. Tá? Para quando a gente colocar o assunto, vocês entrarem também em contato com a gente para poder tirar as dúvidas, colocar dúvida, fazer os seus questionamentos, dar suas opiniões a respeito dos procedimentos que a gente está tomando. Então, é sempre importante que vocês participem de alguma forma desse processo educacional que a gente está vivendo agora. Beleza? Bom, então, voltando aqui para o nosso conteúdo, né? Eu vim aqui falando de biologia, então não posso falar de muita outra coisa, tem que falar disso. No assunto que a gente comentou na aula anterior, eu coloquei para vocês não só a ideia da genealogia, né, que foi basicamente uma aula só, que é importante para que vocês consigam fazer a leitura de um esquema como aquele, facilite sua interpretação a respeito de como é como são transmitidas, né, as características genéticas, as características hereditárias. Baseando-se na ideia de Mendel, então a gente analisou alguma forma de transmissão para identificar se a característica era dominante, se era recessiva, para um par de gene autossômico, certo? Ou seja, a gente está trabalhando só com a primeira lei, por isso que é um par de gene, é autossômico porque não está relacionado com aqueles cromossomos que são responsáveis pela definição do sexo. Tá? O X, o cromossomo Y, no caso das aves, o Z e o W. Bom, começamos a analisar a interligação que existe entre probabilidades e as questões que envolvem genética. O Enem, basicamente, ele não trata das questões de probabilidade como a gente normalmente passa para o aluno, mas a gente tem que deixar preparado para tudo, certo, gente? São informações que a gente tem que passar e aí vocês vão assimilando, vão enxugando. Tá? A gente já faz um filtro, né,
de informações para que vocês consigam montar os conceitos de vocês a respeito de determinado tipo de conteúdo. Mesmo assim, ainda precisa que vocês interpretem bem para poder enxugar as informações e fazer com que ela fique o mais fácil possível de ser compreendida. Bom, hoje a gente vai tentar analisar algumas variações relacionadas com a primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel, que é chamada de lei da pureza dos gametas, lei da segregação dos fatores, lei do monohibridismo. Monohibridismo que a gente vai trabalhar só com uma característica só, que automaticamente, no caso dele, foi definida por um par de genes. Ela é chamada de lei da pureza dos gametas porque cada fator que determina ou que está presente para constituir o par, na hora da formação dos gametas, eles se separam e cada gameta só vai ter um desses fatores. Ele é puro porque apresenta apenas um, que a gente chamou de gene, que pode ser o gene dominante, que pode ser o gene recessivo. E a lei da segregação dos fatores é a identificação da meiose. Certo? Então, é uma pré-tradução, podemos dizer assim. É uma pré-tradução da meiose. Só identifica que uma característica é definida por um par, mas esse par tem que se separar. Tá? Então, a lei da segregação dos fatores. O par de fatores, ou seja, o par de genes, ele se separa durante a formação dos gametas. Então, esses aí foram os conceitos da primeira lei. Quando a gente foi avaliando a geração parental, primeira filiação, segunda filiação, que é a geração F2, a gente verificou uma mudança de percentual na prole, tá? obtida na prole. Então, você tinha 100%, tá? Um indivíduo puro para uma determinada característica dominante, cruzando com um indivíduo puro para uma determinada característica recessiva, 100% da prole dessa geração, ela é 100% dominante. Mas não é um dominante, é um puro, tá, gente? Porque já tem uma mistura, a gente percebe que tem uma mistura. Então, ele chamou de híbrido. A gente vai chamar de heterozigoto, porque a gente vai relacionar com a sua configuração genética. Então, cada indivíduo tem um par. No caso do indivíduo com característica dominante, tem um par de genes dominantes, homozigoto. O indivíduo que apresenta a característica recessiva, por obrigatoriedade, ele tem o par homozigoto, que é o par recessivo. E aí, quando você junta um gene dominante de um, porque cada gameta só leva um, com um gene recessivo do outro, porque cada gameta também só leva um. E aí ele se junta na hora da fecundação, ele sempre vai ter um gene dominante com um gene recessivo. E para ser dominante, ele pode ser homozigoto, pode ser heterozigoto. Ou seja, ele pode ter os dois genes diferentes, como é o caso que identifica aquela proporção fenotípica característica da primeira lei de Mendel. Então, em termos de proporção genotípica, aquelas combinações genéticas que a gente representa com as letras, duas letras dominantes, duas letras maiúsculas para representar os dois genes dominantes, duas letras minúsculas, a mesma letra para não confundir, para não pensar que é uma coisa muito diferente. Então, duas letras dominantes, maiúsculas para representar os dois genes dominantes, duas letras recessivas para representar os dois genes recessivos. Quando vai constituir um indivíduo heterozigoto, é que ele tem um gene dominante de um genitor, um gene recessivo do outro genitor. E, como consequência, você vai ter um indivíduo híbrido, um indivíduo heterozigoto. Aí, da autofecundação desse heterozigoto, que é o que define cada um dos casos que a gente vai tentar analisar agora, quando se faz a autofecundação, o cruzamento da geração F1, a geração F2, ela vai fazer com que reapareçam as duas características presentes na geração parental, uma característica dominante e característica recessiva, só que não vai ser numa proporção de 50%, não, vai ser uma proporção de 75% de dominante, 25% de recessiva. A gente viu que, fazendo o quadro de Pony C, separando, fazendo estilo aquele jogo da velha, tá? Joguinho da velha, genes dominante com gene recessivo, gene dominante, aí a gente foi juntando naquele quadro, e aí deu uma combinação para homozigoto dominante, que a gente chamou de Vzão, Rzão, se eu não me engano, foi assim. Rzão, duas combinações que têm os dois genes diferentes, Rzão e Rzinho, e uma combinação com os dois genes recessivos. Então ficava 1 para 2 para 1, certo? Essa daí era a proporção genotípica, 1 para 2 para 1. Mas aí, quando havia a expressão do fenótipo, ou seja, a expressão da característica que define o que a gente chama de fenótipo,
que é claro que tem uma interação com o ambiente, mas não vem o caso aqui agora. Aquela combinação homozigota dominante e aquela heterozigota definia um fenótipo só. E aí esse fenótipo produzido era o fenótipo dominante. Então haviam 3 combinações para dominante e uma para recessiva. 3/4 para 1/4. E aí você tinha 75% para 25% do recessivo. Então aquela proporção de 1/2/1 da genotípica, 3/1 para a fenotípica, ela é uma proporção de primeira lei de Mendel com a lei do monohibridismo. Beleza? O que a gente vai tentar avaliar? Casos que não se enquadram exatamente nessa proporção, principalmente na proporção fenotípica. Bom, então a gente tem aqui alguns casos que normalmente vocês encontrarão. Vocês encontrarão esses casos aí resolvendo suas questões, analisando alguns textos, pegando o livro de vocês, que é um livro base. É um livro base bom. Então, a gente tem o seguinte, algumas variações da proporção fenotípica na primeira lei de Mendel. São alguns casos que a gente vai tentar analisar aqui. Primeiro caso é a ausência de dominância, que a gente pode tratar como codominância ou como dominância intermediária. Às vezes o pessoal acaba confundindo, mas não se deve fazer isso. Eu vou tentar fazer com que vocês consigam distinguir. Por exemplo, quando a gente trata do termo codominância, é que 2 daqueles genes vão dominar ao mesmo tempo, ou seja, os 2 genes vão expressar a característica ao mesmo tempo. Uma dominância intermediária a gente pode traduzir como uma herança quantitativa. Certo? Um indivíduo que tem 2 genes dominantes, ele tem uma expressão mais forte, mais intensa. Um indivíduo que só tem um gene dominante, ele tem uma característica menos. Um indivíduo que tem recessivo, ele tem um terceiro tipo de fenótipo. Então, nesse caso, a gente vai ter algumas variações específicas, principalmente na proporção fenotípica. Um outro que a gente trata são os genes letais. Já dá para entender o que ele vai fazer quando estiver no corpo do indivíduo. Um gene que é letal, o que ele faz? Mata. A presença desse alelo ou impede o desenvolvimento embrionário, ou permite que ele se desenvolva, mas logo depois do nascimento ele morre, ou esse indivíduo não chega à idade reprodutiva e morre. Então, é considerado gene letal. Não permitiu a reprodução, não permitiu a transferência deste gene, porque o indivíduo morre antes, em virtude do próprio defeito genético, aí você considera como gene letal. E a gente vai tratar dos alelos múltiplos, e dentro desse conceito de alelo múltiplo é que a gente encontra os grupos sanguíneos do sistema ABO, e aí a gente vai falar do fator RH, que não é um alelo múltiplo, mas a gente enquadra no mesmo conteúdo, para ficar mais fácil. Então, analisando aí a primeira proposta, né, a ausência de dominância. Na ausência de dominância, que a gente vai chamar aqui de codominância, ocorre quando 2 alelos expressam seus respectivos fenótipos no indivíduo heterozigoto. Então, vocês lembram, quando a gente faz o cruzamento para definir se é um caso de primeira lei ou não, é um cruzamento entre heterozigotos, é um cruzamento entre indivíduos híbridos. Então, você tem lá o azão-azinho, são indivíduos heterozigotos. Quando faz o cruzamento desses 2, a gente vai montar as combinações e ela vai resultar em 1 homozigoto dominante, 2 heterozigoto e 1 recessivo. Só que aquele gene dominante, aquele gene que é considerado recessivo, aqui não existe. Por quê? Porque, no tanto, o que seria normalmente um gene dominante, aquele que expressa a sua característica porque ele conduz a síntese de proteína lá naquele controle genético que vocês aprendem no primeiro ano. DNA produz RNA mensageiro, que aí vai traduzir tudo isso em proteína. Então, é um gene normalmente ativo. O gene recessivo, em geral, é um gene inativo, é um gene que não tem capacidade de produzir uma proteína, ou ele não interfere numa síntese de proteína. No entanto, nesse caso, você vai encontrar os 2 genes e cada gene ele tem uma ativação na própria célula. Os 2 genes são ativos, os 2 genes são atuantes. Os 2 genes produzem RNAs mensageiros, diferentes, evidentemente, consequentemente, proteínas diferentes ou interferem em escalas da reação química proteica em pontos diferentes, e aí vai alterando a determinação daquela característica. Ou seja, cada gene expressa um fenótipo quando ele está presente.
Normalmente esse assunto ele fica mais compreensível quando quando a gente avalia o que a gente chama de interação gênica, né? Mas aí é um assunto que envolve segunda lei de Mendel, então a gente vai ter que esperar, e eu só vou comentar com vocês quando chegar nesse assunto da segunda lei de Mendel. Então, a base é essa. Codominante, os dois dominam, certo? Os dois expressam seus fenótipos no indivíduo que é heterozigoto. O indivíduo homozigoto para um gene tem a mesma característica, o indivíduo homozigoto para outro gene tem outra característica, e o heterozigoto tem uma terceira característica. Então, resulta em 3 fenótipos. A primeira lei de Mendel resulta em 2, um dominante e um recessivo. Na codominância e na dominância intermediária vão resultar em 3. Cada combinação genotípica vai interferir numa definição de fenótipo específico. Então, por exemplo, aqui a gente tem um caso de variação de bovinos, tá? Tem a variação que a gente chama de Ruão, de uma raça de gato chamada Shorton. Então, você tem lá alguns indivíduos que têm o tom de pele vermelho, outros que têm um tom de pele branca. Eles são considerados indivíduos puros. Observe que naquele primeiro caso que eu tratei da primeira lei, eu coloquei Rzão, Rzão e Rzinho, Rzinho, porque um era dominante e o outro era recessivo. Quando um estivesse presente, o outro não expressava o seu fenótipo. No entanto, aqui eu não preciso colocar assim. Porque se colocar um azão, eu como professor, colocando para vocês um V dominante e um V recessivo, um V minúsculo, eu estou dizendo para você que tem um gene dominante e um gene recessivo. Aqui a gente não considera. A gente considera os dois dominantes. Então, coloco os dois em letra maiúscula, troco a letra, tá? Para facilitar a interpretação. Então, por isso que aqui está letra B, e aqui você tem a letra B para esse organismo branco. Está vermelho, mas eu considero que é branco, tá, gente? É só a questão da imagem. Ou então você tem aqui, esse é o cruzamento parental, o modelo mendeliano, a gente sabe como é, né? Você cruza duas gerações, duas variedades puras, e aí obtém 100% de uma delas. Aqui eu já estou simulando o segundo cruzamento. Eu já estou simulando o cruzamento entre o indivíduo da pelagem Ruão e o indivíduo da pelagem Ruão também, porque é um cruzamento entre indivíduos híbridos. Lembrando, a característica é definida por um par, aqui o par, visão, mas o gameta desse indivíduo só tem um gene, que seria um gene besão. O indivíduo é definido por um par de genes, nesse caso o besão, e ele só vai transmitir um gene para a sua descendência, que seria o besão. E por isso que todos os indivíduos dessa geração, que é a geração F1, é uma geração híbrida, que tem um gene V do indivíduo vermelho e um gene B do indivíduo branco. Aí o que acontece? Ele produz as duas cores. Observe que ele tem manchas brancas e manchas vermelhas. Aqui seria a mesma coisa, porque a imagem não ficou legal. Mas aqui você teria manchas vermelhas e manchas brancas, da mesma forma. Certo? Então, ele tem tanto pelo vermelho quanto pelo branco ao mesmo tempo. Ele produz os dois fenótipos. Mas aí, quando você faz o cruzamento entre esses dois indivíduos, o que é que a gente vai encontrar? Uma geração F2, em que nessa geração F2 você vai encontrar as 3 variedades. Certo? Você vai encontrar a geração com indivíduos de pelo exclusivamente vermelho, em toda a distribuição de pelos no corpo. 2 indivíduos que seriam Ruão, ou seja, 2 indivíduos que têm pigmentação branca e vermelha ao mesmo tempo, e apenas um dos indivíduos de cada 4, certo? De cada 4 combinações, a probabilidade de você encontrar isso é de 1 para branco, de um indivíduo com um fenótipo branco. Então, a proporção seria 1 para 2 para 1. Se você observar aqui, tá? Você que está tentando acompanhar direitinho aqui comigo, eu tenho um indivíduo de pelo vermelho, mas também um indivíduo com o genótipo vesão-vesão. 2 indivíduos de pelo ruão. 2 indivíduos vesão-vesão. E um indivíduo branco, um indivíduo vesão-vesão. A proporção do fenótipo, que é o nome da característica que a gente está vendo aqui, é a mesma proporção do genótipo, que são as letras que a gente representa, que é uma coisa contrária da primeira lei de Mendel. Certo? No caso típico da primeira lei, você teria 3 combinações para um dominante e uma combinação para recessivo. Como cada combinação genotípica reflete num fenótipo produzido, então você define que é proporção fenotípica e genotípica, elas são iguais de 1 para 2
para 1, certo? A dominância intermediária é muito parecida. Por quê? Porque você vai ter 2 indivíduos puros, mas a geração F1, ela nem vai ter a característica de um do genitor, por exemplo, masculino, nem do genitor feminino. Ele aparece como uma terceira característica, certo? Então, nesse caso, você cruza duas variedades contrastantes. 100% reflete uma delas, então é uma característica dominante e a outra recessiva. Mas quando se trata de um indivíduo com fenótipo, um segundo indivíduo com um fenótipo diferente, e aí a geração que resulta desses indivíduos puros é diferente dos genitores, dos pais, então você considera que já é um caso de ausência de dominância. Então, ocorre quando o indivíduo heterozigoto expressa um fenótipo diferente, mediano e intermediário, em relação ao homozigoto dominante. A gente vai tentar analisar um caso em que, pela quantificação, aí vocês vão ter que lembrar, aqui, basicamente, é um gene dominante e um gene recessivo. Só que um gene dominante que tem ações diferentes de acordo com a quantidade de genes dominantes que ele tem. Por exemplo, se ele tiver só um gene dominante, ele produz uma quantidade mínima de pigmentação. Se for tratar com pigmento, como a gente vai tratar aqui do exemplo da flor. Se ele tiver 2 genes dominantes, então ele tem 2 vezes a capacidade de produzir aquele pigmento. Então ele teria o dobro da característica produzida. O indivíduo que tem o recessivo, ele não produz pigmentação, ele não tem aquela característica marcante. Mesmo assim, a gente tem, como consequência, a formação de 3 fenótipos distintos. Certo? Então, passando para cá, como há apenas um alelo dominante, a metade de sua expressão em relação àquele que é homozigoto dominante. Então, eu vou colocar aqui em cima. Certo? Vou colocar aqui embaixo. Então, você está lá. Acompanha aí direitinho essa flor vermelha, que é a dominante, porque já foi testado, tal, a gente vai avaliar o passo a passo aqui da montagem. Ela foi cruzada com uma planta da mesma espécie, evidentemente, mas que tem uma tonalidade diferente, branca. Bom, então, o que seria isso? É que essa planta, na estrutura dos seus genes, ela tem um gene com capacidade de produzir um pigmento vermelho. Ou seja, tem a substância base sobre a qual uma enzima vai agir para que ela seja transmutada, para que ela seja transformada, e aí, na sequência de reações enzimáticas, ela produz o pigmento vermelho. Mas ela precisa desse alelo dominante A para produzir uma enzima A qualquer, e aí ela interferir no encadeamento. Quando não tem esse gene, também não se produz, por exemplo, essa enzima. E aí, não produzindo a enzima, não tem o encadeamento, e aquela substância base reflete a cor branca da flor. Certo? Então, é mais ou menos isso. O gene dominante é ativo, produz enzima, e a enzima interfere na característica, ou define a característica. O gene excessivo, geralmente, é aquele que não produz uma enzima viável e, como consequência, não tem o encadeamento das reações químicas para levar à produção desse pigmento aqui, por exemplo. Bom, então essa daqui é a geração P. Está vendo aqui o Pzinho? Está bem escondido, mas está aqui, ó, P, parental. Como resultado de qualquer cruzamento, de acordo com a primeira lei de Mendel, é uma geração de 2 indivíduos puros, mas a geração F1 ela é de 100% híbrida. Certo? Por quê? Porque ela sempre vai receber um gene dominante e um gene recessivo. Certo? Lembrando que isso aqui é o enunciado da primeira lei. A característica é definida por um par de fatores, mas esse par de fatores vai se separando, ou vai se separar, e cada gameta só vai levar um. Por isso que aqui não tem 2, também tem uma. Vou colocar azão aqui porque eu acho bonito. Não pode. O indivíduo não transmite 2 genes para o descendente, ele só transmite um. É 50% do pai, 50% da mãe. 50% da parte masculina, 50% da parte feminina. Esse outro indivíduo também é a mesma coisa. Ele tem um par de genes, mas ele vai separar e cada gameta só vai arrastar, só vai levar um gene, nesse caso excessivo, para que essa planta seja produzida. Observe que a cor ela tende para o vermelho, mas é um vermelho aproximado com essa tela que a gente está aqui. É um vermelho um pouco mais claro. Identificando que um tem uma dose maior de pigmento e outro tem uma dose menor. É semelhante a você pegar aquele refresco de pacote, um vermelho, lá, um vermelho de uva, e colocar em 1 litro de água, digamos, em 1 litro de água, ele fica muito vermelho, fica bem corado. E aí você pega mais 10 litros de água e dilui.
Bom, você vai ter o pigmento, mas ele vai estar tão distribuído que a cor não vai ser tão reflexiva e aí você não tem aquela notabilidade da cor que ela realmente tem. É algo parecido, não é que diluiu, mas é que diminuiu a produção e, como consequência, a tonalidade da cor ela fica diminuta. Bom, a F2 produz plantas vermelhas, róseas e branca, na proporção de 1 vermelho para 2 rosas para 1 recessivo. É a mesma coisa do caso anterior. 1 para 2 para 1, que é a proporção da primeira lei de Mendel. Desculpa, das variações da lei de Mendel quando não tem dominância expressiva, certo? Não reflete 100% da primeira lei de Mendel. Bom, o outro caso são os genes letais, e gene letal você já tem uma noção do que ele é. Ele vai matar alguém aqui, ele vai matar um indivíduo que for portador dele, mas não necessariamente que tenha ele. Em geral, são genes que são mutantes, eles sofreram alguma alteração durante o processo evolutivo da espécie, mantiveram-se na espécie, ainda não teve um processo de seleção natural que conseguisse extrair, e que, geralmente, quando ele está em dose dupla, aí sim é que ele provoca o grande prejuízo, que é a morte do indivíduo. Mas se ele tiver com um gene desse tipo, aí não provoca. Ou seja, para ele ter um gene só desse tipo, então ele teria que ser um gene dominante, porque ele expressaria em homozigose e em heterozigose sua característica. Certo? Mas né, pode ter o gene letal ou recessivo, mas na maioria dos casos a gente encontra os casos de gene letal com o gene dominante. Bom, então o que é que diz aqui? São genes que, quando presente na formação do indivíduo, provoca a sua morte logo ou pouco depois do seu nascimento, ou impede o desenvolvimento embrionário completo. Foi o que eu comentei com vocês há pouco tempo atrás. E aí o exemplo que a gente tem, cor de pelos em camundongos. Tem gene letal na espécie humana pra caramba, mas, pelo menos alguns, né? Mas a gente vai tratar desse aqui, que ele é o didático, ou seja, aquele que normalmente vocês vão encontrar no livro. Então, quando vocês estiverem fazendo a leitura do material, que eu torço para que vocês façam isso, tá, gente? Leiam também. Exemplo de gene letal, cor de pelos em camundongos. Então, seria mais ou menos isso. Ó. Toda vez que você tenta obter uma linhagem agouti, que é aquele marrom, aquele escuro, cinza, nessa geração aqui, para essa variedade, cruza indivíduo agouti, então 100% da prole é agouti. Mas sempre que o pessoal ia fazer o teste para obter uma linhagem pura de indivíduos de pelo amarelados, que é o camundongo amarelado, nunca obtinha aquela proporção fenotípica de 100% amarelo, nem tampouco de 3 para 1 de amarelo e agouti. Sempre obtinha agouti nesse cruzamento, identificando que quando você cruza dois indivíduos com a mesma característica e resulta num que não tem a característica parental, ele é recessivo. A gente viu isso aqui na genealogia, certo? Estou esquecido como é. Volta o vídeo, os vídeos estão expostos, vocês estão à disposição dos alunos, vocês podem procurar, pesquisar, chega lá, encontrou, define como é que faz a determinação se o gene é dominante, se ele é recessivo, se aquele caráter é dominante ou recessivo, analisando dois indivíduos iguais, filho diferente, o filho é recessivo e os pais são dominantes. Então, num caso como esse, toda vez que se cruzavam indivíduos amarelos, sempre se obtinha pelo menos um indivíduo de pelagem agouti, identificando que esse agouti ele é um recessivo. Por isso que sempre que cruza agouti com agouti, ou seja, cinza com cinza, marrom com marrom, como está aí aqui na imagem, com a pelagem igual, 100% é igual, porque ele é puro, porque o recessivo automaticamente é puro. Mas por que nunca obtinha esse genótipo aqui para indivíduos puros, para essa cor? Porque sempre que tiver o gene dominante em dose dupla, aí o embrião não se desenvolve, certo? Ou ele nasce, mas não consegue ter o desenvolvimento, ele morre logo após o nascimento. E aí a gente sempre tinha a proporção de 2 dominantes amarelos para um recessivo, que era o agouti. Como é que a gente encontra na espécie humana? Exemplo da espécie humana de gene letal. Tem essa doença aqui chamada de Tay-Sachs, é uma doença degenerativa
autossômica recessiva e que a morte acontece bem antes da idade reprodutiva, né? Por isso que a gente considera como gene letal. A ancodraplasia, que é um tipo de nanismo autossômico dominante, a morte é antes do nascimento, então o próprio embrião não tem um desenvolvimento satisfatório, e aí toda a malformação reflete na impossibilidade dele sobreviver. E a braquidactilia, que é uma anomalia dominante em que os indivíduos apresentam os dedos das mãos muito curtos. Então o indivíduo ele morre sempre antes da idade reprodutiva. A gente encontra no continente africano, tem muito desse tipo aqui, porque é parte de um processo que a gente chama de seleção natural na espécie humana, porque indivíduos que apresentam anemia falciforme, o que seria isso? Ele tem hemácias normais, ou seja, hemácias que são achatadas, que não tem núcleo, mas que tem a função de transporte de oxigênio, e tem hemácias com formato de meia-lua, com formato de foice, certo? Então, formato de foice falciforme. Essa hemácia que tem o formato de foice, ela não tem a capacidade de levar o oxigênio e distribuir o oxigênio pelo corpo. Então, indivíduos que apresentam esses dois tipos de célula é porque ele tem genes dominantes e genes recessivos ao mesmo tempo. Certo? Seria uma codominância, basicamente aí. Mas aí você tem indivíduos que têm 100% de suas células normais, que é o caso da maioria, identificando que todos eles são homozigóticos recessivos. E o indivíduo que tem os dois genes dominantes para essa característica, ele produz 100% de suas hemácias mal formadas. Dessa forma, ele não consegue, a sua célula não consegue transportar oxigênio, e sem oxigênio não existe metabolismo celular, porque a cadeia respiratória ela é totalmente deturpada. E, como consequência, o indivíduo morre antes do nascimento, porque o embrião ele não consegue completar o desenvolvimento total. Certo? Então, esses daqui são alguns casos de doenças relacionadas com genes letais na espécie humana. Bom, então, como é que ficariam as proporções genotípicas e fenotípicas aqui para cada um dos casos? Então, a gente tem o seguinte, ó. A dominância completa, o que é que eu disse para vocês? A combinação dos genes, certo? Dos genes aqui, essa parte do meio, tá? Vou contar com o mouse aqui para vocês acompanhar. A proporção fenotípica, que é a expressão do indivíduo, aquilo que a gente vê na dominância completa, que é a primeira lei de Mendel. A proporção genotípica é de 1 dominante, 2 heterozigotos e 1 recessivo, homozigoto. Proporção fenotípica. Esses dois aqui, essas duas combinações, resultam num fenótipo só, 3:1. Então, isso daqui é a dominância completa. Encontrou uma proporção genotípica de 1:2:1, mas a fenotípica acompanha o mesmo padrão, então vocês vão ter aí uma ausência de dominância, 1:2:1. Gene letal, um indivíduo não consegue sobreviver, que é geralmente o homozigoto dominante, porque se for homozigoto recessivo não dá para definir muito bem, certo? Por isso que os mais conhecidos são dominantes. Então você tem aqui proporção genotípica de 2:1, porque o homozigoto dominante geralmente morre, e aqui a proporção também de 2:1. Cada genótipo reflete num fenótipo diferente, certo? Então essas aqui são as três variações, as duas variações relacionadas com a dominância completa da primeira lei de Mendel. Eu vou deixar o alelo múltiplo para a última aula dessa unidade, certo, gente? Então, semana que vem, eu passo para vocês o vídeo dessa aula o mais rápido que eu puder, envio uma atividade para a turma, e assim que eu enviar essa atividade para a turma, vocês agora terão que colocar essa atividade para mim, e aí eu coloco para vocês, na sequência, um simulado pelo Google, né, pelo formulário Google, com um tempo limite para que vocês respondam e me entreguem. Beleza? Então, por hoje a gente para aqui, certo? Para não ficar muito longo o vídeo. Agradeço a atenção de todos aqueles que assistiram, que estão assistindo aos vídeos, né, dos professores. Agradeço a todos,
uma boa semana para vocês, um bom final de semana, que a gente só se vê na próxima quarta-feira. Beleza? Valeu, gente. Tchau. Até a próxima.